Fala pessoal, tudo bem? Você já ouviu a expressão "vou te processar por calúnia, injúria e difamação"? Você sabe qual é a diferença entre os 3 crimes contra a honra? Não? Então fique conosco. Vamos começar pela calúnia. A calúnia, teoricamente, é o crime contra a honra mais fácil de se compreender em relação aos demais. E eu explico por quê. A calúnia nada mais é que quando alguém acusa outra pessoa de cometer um crime, imputa um fato criminoso. Por exemplo, fulano roubou um carro, uma bicicleta, desvia dinheiro, desvia verbas públicas, etc, etc, etc. Você está acusando a pessoa de cometer um crime. Neste caso, caso não seja verdade, você está cometendo uma calúnia. Mas, pega ratão, se eu chamar uma pessoa de ladra, é calúnia? Não, pessoal. Aí entra um macetezinho, uma dica em relação a uma regra de português. Se não há oração, se não há o verbo imputando um fato criminoso, dizendo que aquela pessoa realizou ou realiza constantemente um crime, nesse caso você não está acusando de cometer um crime, e sim arrotulando. Em seguida a gente vai explicar para você em qual característica ou qual crime contra a honra se configuraria se você acusar alguém de ladrão ou ladro. Explicada a calúnia, restou difamação e injúria. Nenhum dos dois será relacionado a uma acusação falsa em termos de crime. Afinal de contas, isso se enquadra na calúnia. Qual é a diferença então da difamação e a injúria? Uma forma bem prática e simples. A difamação é quando você imputa a outra pessoa um fato que ofende a sua honra. Por exemplo, quando você dá detalhes da vida de um famoso publicamente, onde ela não comete nenhum crime, mas afeta a honra dela. Seja uma traição conjugal, seja uma relação com os filhos, seja uma relação com vizinhos. Aquilo que você está acusando, por exemplo, a traição, não é crime, não consta no nosso Código Penal como crime, mas isso afeta a honra dela. Quando você faz isso, você está cometendo um crime contra a honra chamado difamação, quando você acusa alguém de um fato que não é criminoso, mas ofende a sua honra. E a injúria, pessoal? A injúria é quando você ofende a honra subjetiva da pessoa. Mas o que isso tem a ver? O que quer dizer honra subjetiva? Em vez de imputar um fato criminoso, ou imputar um fato como a traição, por exemplo, que fere a honra objetiva, a honra pública perante as demais pessoas, você a rotula com algo que pode ofendê-la subjetivamente. Por exemplo, se você chamar alguém de ladrão ou ladro, você está cometendo o crime de injúria. Você pode chamar de safado, sem vergonha e todos os rótulos que você imaginar. Neste caso, você estará cometendo o crime de injúria. Então, resumindo, calúnia, você imputa um fato criminoso a alguém. Difamação, você imputa um fato que não é criminoso, mas que sim ofende a honra da outra pessoa. A outra pessoa sente que a sua imagem está sendo ofendida de forma objetiva. E a injúria, ofensa à honra subjetiva, nada mais é que você, em vez de imputar um fato, que seria a difamação, você imputa um rótulo, um adjetivo, um substantivo, a chamando do que for. Pode ser de ladrão, de ladra, de sem vergonha, e etc, etc, etc. Se fôssemos querer complicar, poderíamos citar até situações onde é possível até mesmo a injúria de forma física. Mas a intenção aqui não é complicar, é apenas você começar a entender a diferença de calúnia, difamação e injúria. 2 observações. A calúnia é quando você imputa um fato criminoso por aí. Sai falando que a pessoa comete um crime por aí para as pessoas ou até nas redes sociais, mas você não leva às autoridades. Quando você levar às autoridades, seja uma delegacia de polícia ou Ministério Público, um fato onde você está acusando alguém de cometer um crime e isso não for comprovado, nesse caso não é apenas uma calúnia, é uma denunciação caluniosa. Nesse caso, a pena é muito mais severa. Consta no nosso artigo 339 do Código Penal e a pena pode ser de 2 a 8 anos de reclusão. Segunda observação, exceção da verdade. Afinal de contas, o que é exceção da verdade? Seria quando alguém comete o crime contra a honra de outra pessoa, mas essa pessoa que cometeu o crime, ela consegue comprovar que aquilo que ela está falando é verdade. Em que casos cabe a exceção da verdade? Na calúnia, quando ela comprovar que de fato aquela pessoa cometeu o crime, mas essa comprovação só se dá após o trânsito em julgado. Se essa pessoa é meramente suspeita, não configura exceção da verdade. E na difamação, em apenas uma hipótese, quando se tratar de uma difamação contra funcionário público no exercício da sua função. Não vai sair por aí ofendendo os funcionários públicos achando que pode alegar exceção da verdade. É como, por exemplo, se você disser que um funcionário público, em vez de trabalhar, ficar jogando no computador, e isso for comprovado de fato, embora pode não ser considerado crime, é algo que ofende a honra da pessoa e se torna público.
correto? Mas se você conseguir comprovar, ou pelos meios administrativos for comprovado que de fato, em vez de trabalhar, ele fica jogando, nesse caso, você não terá cometido um crime, porque será admitida a exceção da verdade. Por hoje era isso, pessoal. Não deixe de curtir, compartilhar, sugerir, opinar, criticar e dizer que tema você gostaria de ver por aqui no Juridique. Até a próxima!